Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a honra, a alegria, a imensa satisfação de receber aqui o professor Gustavo Assetti Ferreira, que é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, e livre docente em Direito. Professor Gustavo, inicialmente, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo aqui com os advogados do Estado de São Paulo e todo o Brasil. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os nossos colegas e irmãos advogados de todo o Brasil. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer imenso poder estar conversando com a ESA, que é uma parte tão importante da nossa Ordem dos Advogados do Brasil na Seção São Paulo. Professor, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria lhe indagar, logo de saída, como a Organização Mundial do Comércio pode impulsionar diretrizes sobre meio ambiente aos Estados, se na prática isso vem acontecendo, e se as discussões sobre comércio e meio ambiente no âmbito do Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente da OMC precisam evoluir, na sua opinião, naturalmente. Olha, é uma ótima indagação. Quando você escreve uma tese de doutorado, ou uma tese de mestrado, um trabalho científico de qualquer porte, você o faz dentro de um modelo de tempo e espaço, né? Você o faz pensando no seu momento e aonde você está. Naquele momento, quando eu escrevi em 2005, 2004, era um momento ainda de muita proeminência da Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque nós tínhamos aí 10, 11, 12 anos do final da rodada Uruguai, da Ata de Marrakech, que tinha instituído a Organização Mundial do Comércio. Todos estavam ainda muito animados com as possibilidades que a OMC teria, a partir do seu órgão de solução de controvérsias, dos painels e do órgão de apelação, de colaborar, da cogência do seu órgão de solução de controvérsias, de colaborar com um comércio internacional cada vez mais liberal e cada vez mais cooperativo em termos de teoria dos jogos, né? Só que já tinha acendido um pequeno semáforo amarelo. Qual foi esse sinal amarelo aí que apareceu? O sinal amarelo tinha sido a Conferência de Seattle, em 99. Por quê? Porque em Seattle as pessoas já começaram a cobrar, olha, a OMC não vai avançar? Né? E aí eu sempre digo para os meus alunos, para assinar as primeiras 26 a 27 mil laudas, lá ao término da rodada Uruguai, que trouxe para dentro do espectro do OMC toda a construção do GATT, mas tudo que se construiu na rodada Uruguai até 94, foi fácil, não foi? Porque as 27 mil laudas eram consensuais. A 27.001 já não era consensual. E quando não é consensual, Jorge, para você assinar é muito difícil, entendeu? Então, esse primeiro sinal amarelo já tinha aparecido. E aí depois veio um sinal vermelho para o OMC. Que sinal foi esse? A crise do subprime. Quando a crise do subprime, já tinha defendido minha tese, quando a crise do subprime surge lá em 2007, 2008, a OMC perde um pouco a sua força. Porque aquela história, onde falta dinheiro, sobra reclamação. Cada um dos países, dos players internacionais, se fecharam em copas e começaram a negociar suas barreiras ao comércio individualmente, quase. Tudo andou para trás, quanto mais o tema do comércio. A defesa que eu sempre fiz, que a OMC, para além das exceções gerais do artigo 20, né, letras B e G, deveria discutir e debater temas de meio ambiente. Por quê? Porque os temas de meio ambiente envolvem os recursos naturais, e os recursos naturais são eles as commodities que giram o comércio internacional, né? Esse tema, que era vanguardista em 2006, se tornou quase que, né, um sonho em 2020. Entende, Jorge? Como a gente andou muito para trás em termos de proteção do comércio, agora com a barreira do Donald Trump ao órgão de apelação, o próprio sistema de solução de controvérsia está em perigo. Tanto é assim que o Roberto Azevedo, o maior diretor-geral da OMC em todos os tempos, deixou a entidade. Por que um diplomata experiente como o Roberto Azevedo deixa a OMC? Porque ele sentiu, num dado momento, que ele não tinha mais como contribuir, como na própria entrevista dele. É um momento negro para a OMC, viu? E nem se fala para o comércio internacional. Eu não preciso nem chegar no meio ambiente, que sempre viveu momentos sombrios.
né, nesse nosso planeta. É muito duro, é muito triste para quem escreveu uma tese sobre isso há 15 anos atrás, né, não é 50, 15 anos atrás, ver que o seu sonho de ver a OMC discutindo também os recursos naturais está cada vez mais distante. Professor, e deixa eu lhe fazer uma segunda pergunta, né, diretamente ligada a essa sua análise, talvez um pouco assustadora, né, do caminho que a OMC segue hoje e da questão ambiental. Aliás, as notícias, sobretudo as que saem do Brasil para o resto do mundo, também não são nem um pouco alentadoras. Como é que é possível solucionar um conflito aparente de normas comerciais ou de estímulo ao comércio e normas ambientais, na sua visão? Então, é por isso que eu defendia que a OMC o fizesse. Porque você tem organismos internacionais para tanto, né? Você tem cortes para tanto. O problema é quando um país mais forte tem uma decisão contrária a ele de âmbito comercial e ambiental, e ele olha para o país mais frágil e diz assim, não vou cumprir. Entendeu? Entendi. Na OMC, o país mais frágil ainda poderia, no limite da razão, como aconteceu em alguns casos, procurar implementar uma medida cruzada, uma restrição cruzada qualquer, né? Uma medida compensatória. Fora, aqui, Jorge, entra a questão da cogência. Não havia nenhum órgão de solução de controle de conflitos internacional tão cogente como o sistema de solução de controvérsia do OMC, quanto o órgão de solução de controvérsia. Hoje, esse conflito aparente entre comércio internacional, que às vezes não é nem aparente, é real, entre normas de comércio internacional e normas advindas de direito internacional do meio ambiente, ou seja, os tratados multilaterais do meio ambiente, eles vão viver ainda mais em conflito, né? Mas o que eu venho defendendo aqui para você, né, já na minha primeira fala, é que esse conflito hoje está mitigado pela dura realidade da crise internacional. Né? Primeiro, a gente viveu uma crise sem precedentes com o subprime. E agora a gente vive uma crise ainda maior com os resultados da pandemia. Né? Nós vamos sentir os resultados da pandemia, mundo afora, por décadas. Por décadas. Porque o comércio internacional, de uma certa forma, o comércio como um todo, a atividade econômica como um todo, ela diminuiu muito de ritmo. Isso vai afetar a cadeia toda. Né? A menos afetada é o sistema financeiro, é óbvio, mas todas as outras, mas é igualmente afetada também, um pouco pelo menos, mas as cadeias produtivas elas foram largamente afetadas, o mercado consumidor está completamente depreciado. Você vê os números das transações internacionais, elas caíram também. Né? Então, e quando falta desenvolvimento, e eu, de uma certa forma, na tese de livre docência, eu deixo o discurso um pouco de comércio e meio ambiente para vir dentro de um discurso de direito e desenvolvimento, né? Do ponto de vista também do desenvolvimento econômico, o momento é muito grave. Né? Ele é muito grave porque a gente não trabalha com expectativas de crescimento econômico mais distribuição de renda. A gente trabalha com expectativas de ter algum crescimento econômico. E com políticas anticíclicas que também são bem graves. Em um momento como esse, o meio ambiente vira uma pauta secundária. E isso é perigosíssimo num planeta que já vive no limite da perda da capacidade de resiliência, de se limpar. Né? O momento é sério, o momento é muito grave. Professor, vamos falar um pouco de mineração, né? Mais especificamente do modelo brasileiro de regulação da mineração. Na sua visão, esse modelo desequilibra a relação meio ambiente, economia internacional? Olha, aparentemente sim. Na verdade, o modelo de regulação brasileiro é um modelo que foi estabelecido lá atrás na questão da Itabira Iron. Né? Desde a Itabira Iron, né, aquela velha disputa entre presidência da República e presidência de Minas, né, vencida pelo presidente de Minas, que depois se tornou presidente da República, né, desde a do Percival Farquhar, desde do modelo regulatório. O modelo regulatório brasileiro ele é um tanto quanto, não diria eu, penso. Né? Mas, se a gente se a gente avaliar um pouco, a grande questão brasileira quanto à mineração hoje, ela advém da nossa capacidade de abrir mercados exportadores para minério de ferro, sobretudo para o aço brasileiro. Né? A gente vem andando para trás, além da questão gravíssima de meio ambiente, tem uma questão comercial. A gente foi perdendo espaço no mercado internacional para a venda de minério de ferro e perdendo muito mais qualquer perspectiva de ser um player internacional
para a exportação de aço. Quanto ao modelo regulatório em si, no que diz respeito ao meio ambiente, aí é gravíssimo, né? Nós tivemos Mariana e Brumadinho agora há pouco, o modelo já se mostrou ineficaz, ineficiente, justamente porque ele não consegue regular os grandes players do mercado, porque o mercado brasileiro de mineração é altamente, como é comum nesse mercado, altamente oligopolizado. E aqui entre nós há uma suspeita bastante séria de que os entes reguladores, em parte, não inteiramente, mas em parte, sofram efeitos da teoria da captura, né? Sejam entes capturados. Né? Então, esse é um problema grave. Eu prefiro pensar que não há captura de entes reguladores nesse mercado. Né? Mas, talvez, os resultados até aqui obtidos no a posteriori, né? Com Brumadinho e Mariana, nos levem em uma direção diferente. O modelo tem que ser repensado. O problema é em que um Estado brasileiro, né, que permite esse nível de queimada na Amazônia, eu não posso esperar desse Ministério do Meio Ambiente que refaça o marco normativo tão recente, né? O marco normativo da mineração. Eu não espero nada do Ministério do Meio Ambiente que fala em passar uma boiada. Professor, você desenvolveu como tese de livro-docência o tema Direito Internacional dos Investimentos. E eu queria lhe perguntar quais são os elementos para encará-lo como um ramo do direito em ascensão, ou como um ramo autônomo do direito. Olha, o ponto central do tema do direito de investimento, na verdade, eu usei o direito de investimento para explicar a minha teoria geral do direito de desenvolvimento. Né? Então, eu uso a parte 2 para explicar a parte 1, e, de novo, foi uma tese otimista. Por quê? Porque em 2014, quando eu escrevi essa tese, eu ainda não tinha sentido os efeitos graves da crise econômica brasileira que havia começado em 2013. Né? Porque as crises econômicas, Jorge, elas não começam como a gente quer pensar, porque 5 pessoas na imprensa disseram que esse presidente é bom, esse presidente é ruim. As crises econômicas começam quando aumenta o desemprego, quando falta dinheiro dentro da casa das famílias. Essa é a grande realidade, as pessoas não percebem isso. As pessoas vão dizer assim, não, mas veja, é orquestrado, foi uma orquestração. Tá? Sim, mas a orquestração não acontece a partir do nada. Já havia um problema grave, uma crise econômica grave no Brasil de 2012. Né? E na minha tese de livre-docência, primeiro eu explico a minha teoria do direito de desenvolvimento, como eu estruturei a minha teoria, o que eu acredito que seria a influência da ordem jurídica sobre o processo de desenvolvimento, no caso brasileiro. Né? Aí eu trago a questão do direito do investimento. Eu não diria a você que o direito do investimento ele é autônomo. Ele é, na verdade, uma sub-área inserida na questão do direito internacional público e do direito do comércio internacional de maneira geral. Né? Ela é uma área do direito internacional, na prática. Né? Mas a minha tese, ela pretendia chegar ao ponto de que o Brasil precisava estabelecer tratados bilaterais de investimento, por exemplo, Brasil, Angola, Brasil, Moçambique, Brasil, Cuba, Brasil, Nicarágua, para que o Brasil pudesse, com regras bilaterais, favorecer uma coisa que em 2014 era muito importante, que hoje não é mais. Lembra? A internacionalização das empresas brasileiras. Eu lembro, eu fui convidado pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Secretaria de Comércio Exterior, em 2009, 2010, para participar de um evento na Paulista, eu não lembro mais aonde, sobre a internacionalização de empresas brasileiras. Eu tomei um susto, Jorge, quando eu recebi o convite lá aqui na FDRP. Falei, mas que convite é esse? Aí liguei para minha amiga que trabalhava lá, falei, mas por que você me convidou? Que evento é esse? O Estado brasileiro sempre foi meio contra as empresas brasileiras investirem fora, né, se internacionalizarem, que a gente tinha aquela lógica de que o Brasil tinha que manter o dinheiro aqui, né? Sabe qual foi a resposta? Falou, Gustavo, você andou vendo a propaganda do Johnny Walker? O gigante se levantou, né? Ele aí tem, né, você lembra aquela imagem, né, do Rio de Janeiro? Eu falei, vi, é verdade, o gigante se levantou. Agora o Brasil vai internacionalizar suas empresas e trazer divisas de fora aqui. Já está acontecendo com a Marco Polo, com não sei o quê, com as grandes empreiteiras. Eu cheguei a assistir o evento, eu saí entusiasmado. Falei, olha, veja bem onde está o capital brasileiro. O Brasil está longe do FMI, com moral internacional, vai ser sede de grandes eventos, se Deus quiser aí.
né? Melhorando seus indicadores sociais, né? Tem mazelas, tem, mas, puxa, nossas empresas, nossos empresários, eu sou um liberal, eu admito que nem de social-democrata eu seja, eu sou um liberal, né? Liberal radical, mas um liberal, centro-esquerda no máximo, né? Eu confio nos empreendedores, eu confio na relação entre capital e trabalho, né? E dentro dessa confiança, dessa perspectiva, isso me entusiasmava demais, né? Sobrevoar a cidade do Panamá e ver a reforma que foi feita por uma empresa brasileira, por uma empreiteira brasileira, isso me trazia orgulho, me trazia esperança. Eu via o Brasil gerando emprego aqui dentro e lá fora, né? Então, na tese de livre docência, eu me preocupei em escrever sobre como era importante que o Brasil, sempre refratário aos acordos bilaterais de investimento, aos ABIs, assinasse ABIs com muitos países, para que, com isso, as nossas empresas tivessem um caminho sólido para poder ser consideradas tratamento nacional, como nacionais lá fora, né? Ter acesso à cláusula da nação mais favorecida, né? Ter acesso a esse tipo de cláusula. De novo, caiu por terra. A crise geral brasileira já tem 7 anos. Tem um momento que a gente vai precisar superá-la, porque senão nem as nossas próximas gerações vão superá-la. Professor, e quais seriam, dentro das possibilidades de atuação estatal, as alternativas para uma maior distribuição da riqueza? Em outras palavras ainda, né? Como é que a gente concretiza uma justiça distributiva num sistema jurídico como o brasileiro? Olha, esse é um ponto importante. A tua pergunta é fundamental na ótica brasileira. O maior problema do Brasil, entre os muitos que nós temos, o maior problema do Brasil é de informação. Nós não somos idealmente informados, nem na nossa educação informal dentro de casa, nem nas redes de convivência, porque as pessoas também têm esse déficit, muito menos na educação formal, porque a nossa educação é de baixíssima qualidade. Nós precisamos parar de enxergar e de julgar que a continuidade de uma educação informal de baixíssima qualidade, uma das piores do planeta, né, não vai. A gente tem a ideia que isso não vai nos impactar, isso vai nos impactar. Porque os processos produtivos que a gente cria dentro do Brasil, eles são menos eficientes do que de países vizinhos. Por quê? Porque a nossa rede de contatos, as nossas fontes de informação são viciadas, elas são míopes. A educação formal que a gente recebe desde o ensino, desde a atenção básica, desde a educação básica, educação fundamental, educação de nível médio, educação superior, são fraquíssimas. Nós fizemos um dia desses uma discussão aqui no âmbito da Faculdade de Direito com professores de Direito Constitucional, e eles falavam isso. O professor Lênio Streck nos falava isso. Os problemas do ensino jurídico no Brasil são graves. Eles não são... Você sabe disso. Nós temos problemas sérios em encaixar matrizes curriculares efetivas, competentes. Que tipo de profissional nós estamos colocando no mercado? Esse operador do direito, quando chega no Ministério da Justiça, no Ministério da Economia, no Ministério da Agricultura, como agente regulador, por exemplo, ele não tem condição de realizar um belo trabalho, porque ele não tem formação nenhuma. Assim o digo assessores parlamentares Brasil afora, seja no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais desse país todo. As pessoas estão sendo mal formadas, porque os seus professores foram mal formados. Nós precisamos quebrar essa roda. E tudo passa por superar algumas ilusões. A primeira ilusão é de que a educação não traz retorno. Essa é a primeira. Você tem que remunerar. As pessoas não ficam na academia por profissão de fé. Ninguém usa aqui qualquer tipo de vestimenta especial. São pais de família, são pessoas que têm contas a pagar, elas precisam ser remuneradas. E quem puxa o mercado para cima, quem puxa os salários para cima, é a rede pública de ensino. Porque a rede privada, eu já atuei como pró-reitor na rede privada, né? Eu sei disso. A rede privada vai pagar o mínimo que ela puder pagar, né? Porque senão ele é engolido pelo vizinho. Está errado? Não. Está certo? Quem tem que puxar um pouco o salário para cima, e aí o salário da rede privada sobe um pouco, é a rede pública. Por exemplo, de ensino superior. Né? Com os recursos do Fundeb, os valores da rede pública subiram um pouco em ensino fundamental, educação fundamental. Com esses valores subindo um pouco nos municípios e com a municipalização, sobretudo, porque as redes, os grupos de pressão junto a prefeitos municipais e vereadores foram efetivos,
O valor pago nas escolas privadas, eu vejo uma aqui do lado do meu edifício, subiram também. Você entende? Esse é o primeiro fator. O segundo fator, Jorge, é quebrar uma ilusão de que a rede pública não pode estabelecer parcerias, de que a rede pública não pode cobrar pelos seus serviços em situação nenhuma, em nenhuma situação. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão quase que jurássica. Mundo afora, as redes públicas de países desenvolvidos podem cobrar tuition fee para os seus serviços em algumas searas. Você tem que criar um modelo híbrido para que a rede pública também não dependa tanto, como a USP, por exemplo, do ICMS. Você tem que criar fontes próprias de receita. Você tem que criar uma maior liquidez dentro do mercado de educação. Só que aí, Jorge, é uma coisa que você sabe, acontece no Brasil. Quem está lá flanqueado na extrema esquerda vai levantar uma bandeira e vai me chamar de porco capitalista, por exemplo. Entendeu? Neoclássico, neoliberal. E quem está lá na direita vai dizer quer dar dinheiro para o professor, está vendo, né? Defendendo a rede pública. Quer dizer, com esse comentário que eu fiz para você, eu fico no meio da linha de tiro. Entendeu? Eu tenho que criar um triângulo aqui para poder sair desse... Está difícil sair dessa linha de tiro, mas é real. Você tem que saber compor a escola pública com a escola privada e, mais do que isso, entender que a escola pública tem um fator relevante no mercado. E que quando ela depende, quando ela diz não a fundações de apoio, quando ela diz não a cursos pagos, quando ela não entende que ela precisa se autofinanciar em parte, né, ela favorece o sucateamento do Estado. Porque aí também, quem você vai mandar como ministro da Educação, secretário de Estado da Educação, não é tão importante, entendeu? É um mercado sucateado, ele é um mercado depreciado, porque a receita pública caiu, então tem menos dinheiro ainda, entende? Ele é apartado entre público e privado quando ele deveria compor com as marcas fortes do setor público, né? Então, eu acho que nós precisamos, no Brasil, quebrar amarras, entender que, para além do discurso vazio de extrema-direita ou esse discurso vazio de extrema-esquerda, há a importância de se antenar para que nós temos 22 anos da emenda 19 de 98 que trouxe o princípio da eficiência. Está na hora do Brasil ser eficiente. Está na hora do Brasil colocar o princípio para dentro da gestão pública. Falta isso no Brasil. Esse é o maior problema nosso. A gente só fala em eficiência, mas a gente não entende que a eficiência que a gente está falando é econômica, não é aquela do livro de direito puro e simples. Professor Gustavo, eu gosto muito da sabedoria oriental quando falam que a virtude está no meio, né? Exato. Talvez um dos problemas do Brasil seja que nós estamos há algum tempo patinando entre o que nós poderíamos chamar de extremos, pelo menos nas últimas eleições isso se viu, né? Se nós pegarmos aí o resultado das duas últimas eleições, nós somos de um extremo ao outro, né? Nós realmente não passamos aí, talvez, por um ponto de equilíbrio que seria recomendável. Eu queria, professor, agradecer imensamente a sua participação, em nome de todos os advogados do Estado de São Paulo, do Brasil, agradecer aos nossos espectadores, mas eu queria, sobretudo, franquear-lhe a palavra para uma mensagem final a todos os que acompanham esse excelente e enriquecedor bate-papo. Eu queria, Jorge, te agradecer muito pelo convite, agradecer à ESA pelo trabalho maravilhoso que ela faz junto à Ordem dos Advogados do Brasil e dizer a todos os colegas advogados que não desistam. Esse Brasil da crise é o Brasil que mais precisa do nosso empenho, é o Brasil que mais precisa do nosso trabalho. Nós somos em muitos, é verdade, mas nós somos fundamentais para a manutenção, para a guarda do Estado democrático de direito no Brasil e para o desenvolvimento brasileiro. Força, colegas, estamos juntos aí, vamos lutar sempre por um Brasil melhor através do trabalho do nosso dia a dia. Muito obrigado.